sala ela fecha, porque a gente não é assinante do Google, tá? Então a aula vai fechar 1 hora, mas 1 hora é o que a gente precisa para tocar. E o que não ficar, a gente joga para a aula seguinte, enfim, né? Dependendo de como que for andar. Eu vou botar uma apresentação na tela aqui e eu quero ver se vai rodar legal para todo mundo aí. Deixa eu ver. Espera aí. Tá aqui. Vamos ver. Foi aí? Foi. Tá todo mundo vendo aí? Legal? Então tá. Deixa eu ver aqui. Só deixa eu fazer um ajuste. Voltei. Espera aí, gente. Eu vou ter que fazer só uma mudança aqui. É que eu não tô no computador aqui em casa, que é o bala na agulha. Então eu vou mandar o arquivo para a Milka, e a Milka projeta do Note dela. Que esse sim eu acho que não trava. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Então a gente começa, tá? Esse primeiro estudo falando a respeito do nosso livro de fé. Tá? Nosso livro de fé é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, quando a gente vai falar um pouco a respeito da Bíblia, né? A gente sempre precisa entender e ter no nosso coração de que a Bíblia, ela é sim a palavra de Deus, né? Quase toda religião ela tem o seu livro de fé, né? A gente tem lá os Mormons, que tem o livro de Mormon, a gente tem os Testemunhos de Jeová, que tem lá as suas revistinhas, a gente tem, né, lá os espíritas que seguem, né, acabam seguindo as doutrinas de Allan Kardec, enfim. E nós, cristãos, temos como nosso livro e a nossa base de fé a Bíblia. Eu gosto muito de denominar a Bíblia como o manual de instrução da nossa vida, né? Por exemplo, aqui em casa, quando a gente compra qualquer coisa, né, qualquer coisa que a gente vai comprar de eletrodoméstico, enfim, eu sempre vou para o manual de instrução. Eu sou do manual de instrução. Eu gosto de pegar o manual de instrução e ler, né? Porque já aconteceu muitas vezes de eu comprar ou a Milka comprar alguma coisa e a gente descobrir tempos depois as funções que aquele objeto tem. Eu até cito um exemplo aqui, eu não sei, eu acho que foi meu sogro, a dona Sandra me lembre aí se por acaso eu estou cometendo algum erro. Mas o meu sogro, quando comprou o carro, o último carro agora que ele tem,
ele levou um tempo para saber que, por exemplo, quando você aperta ali o negocinho da chave para travar o carro, né? Se você fica pressionando, ele levanta os vidros sozinho, né? E aí um dia eu acho que foi com ele conversando comigo, ele dizendo, bah, olha, eu fui descobrir isso aí tempos depois que eu já estava com o carro, né? De apertar ali, e aí se você ficar pressionando o cadeadinho ali, ele acaba levantando os vidros do carro sozinho, você não precisa fechar os vidros de maneira manual. E só que esse tipo de informação não vem ali, né, disponível nas janelas do carro. Você tem que pegar o manual de instruções e ler. E aí ali você vai ver tudo que o carro faz, né? Tudo que você pode usufruir, né, do carro, ou enfim, ou daquilo que você vem a comprar. Por quê? Porque está contido no manual de instrução. Nós, quando nós nascemos, a gente não vem com um manual de instrução, né? Quem é pai, quem é mãe aí sabe que um bebê ele não vem com manual de instrução. Você não sabe como, né? Muitas vezes a criança está chorando, você tem que adivinhar o que está acontecendo, né? E aí tem aqueles pais, aquelas mães que já não são marinheiros de primeira viagem, eles já sabem diagnosticar o que a criança tem, né? Ó, tá com cólica, a criança, né? Enfim, tá com fome, por isso que ela tá chorando e tal. Mas fato é que quando você é pai ou mãe pela primeira vez, e aqui até invoco a Vika e o Jô, né, que são pais aí de uma criança pequena, o Oséias também, né, que é pai, né, do Davi aí, mas o Davi já está maiorzinho, né, o Oséias já entende mais ou menos o manual de instruções do Davi, porque já conhece, né, mas lá no início talvez não há assim, né, uma instrução para quem é pai ou mãe pela primeira vez, né. Mas nós, quando nós nos tornamos cristãos e nós aceitamos a Jesus, nós precisamos entender que a Bíblia ela passa a ser o nosso manual de instruções. Porque tudo que a gente venha precisar, tudo que a gente venha precisar para uma conduta de vida diante de Deus, a gente vai encontrar dentro da sua palavra. Isso é fato. Nós vamos encontrar dentro da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui eu digo para você que eu particularmente, não sei vocês aqui, mas eu particularmente um livro que eu tenho, né, como segmento de vida, que eu acho que ali você encontra a resposta para tudo, para quase tudo, né, talvez, é o livro de Provérbios. Eu acho que Provérbios é o livro assim que as pessoas normalmente indicam, né, para quem está chegando na igreja, ler primeiro os evangelhos, né, que eles são mais tranquilos ali, conta a história de Jesus, os milagres e tal. Eu acho que para princípio de vida, todo cristão deveria fazer um estudo profundo a respeito de Provérbios. Eu acho que em Provérbios a gente encontra ali a sabedoria necessária, né, para a nossa vida dentro da palavra de Deus, né? Mas isso é um pensamento meu. Mas fato é que a Bíblia ela vem para isso, ela vem para nos instruir. Só que até hoje eu estava meditando um pouco a respeito disso. A Bíblia como um livro, né, fechado, enfim, ou um livro que a gente venha simplesmente ler, pode parecer um processo natural, uma leitura normal, uma leitura natural. Só que quando nós aceitamos a Jesus, estamos com Cristo e nós passamos a ler a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo, é aí que faz toda a diferença. A palavra de Deus, ela passa então a ser verdadeiramente substancial para a nossa vida, porque ela é que vai nos direcionar, ela que vai nos apontar o caminho, né? Ela é que vai trazer a resposta para todos os nossos... Dá uma olhada comigo? Tá? Kátia, eu acho que o teu microfone está aberto aí. Uma registradora. Aqui. Registradoras que são muito mais caras. Eu consigo desativar o da Kátia aqui? Consigo? Não sei. Desativou? Acho que eu desativei. Tá. Então, seguindo aqui, a Bíblia, então, nós precisamos entender esse primeiro princípio, de que ela é a palavra de Deus. Tá? E a partir disso, a gente começa, então, a caminhar, né, sobre esse terreno muito fértil que é a Bíblia Sagrada. Pode mudar aí, por favor? Então, a Bíblia, a revelação de Deus ao homem, tá? Palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, revelação divina para a humanidade, tá? Então, nós precisamos ter isso como uma verdade, né? Então, as pessoas, é muito comum, né? Quem não faz parte do meio cristão começar a questionar os princípios bíblicos, né? Então, nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, que aquilo que nós temos como princípio bíblico, ele é inegociável,
né? A gente não negocia os princípios que estão alocados dentro da palavra de Deus. Então, a gente precisa entender isso, nos apropriarmos da palavra de Deus, tá? E entendermos, então, que a Bíblia verdadeiramente é uma revelação divina, né, dada para a humanidade. É uma regra infalível, é a regra infalível de fé e conduta. Aquilo que eu falei, eu acho que quando nós passamos a entender que a Bíblia é o nosso livro de fé, passa a transformar a nossa conduta. Então, qualquer transformação, gente, qualquer transformação que venha sobre a nossa vida, como princípio de Deus, ela vem baseada dentro da palavra, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com jovens na igreja aqui, na época nós participávamos de muitos eventos e tal, aquela coisa toda, mas quando nós fazíamos os nossos eventos aqui, isso era um princípio inegociável para mim. A gente fazia, né, a movimentação, fazia o louvor, fazia os louvorzão da época, adoração, os encontrão e tal, mas sempre tinha que ter palavra. Era tudo baseado dentro da palavra de Deus. Então, tinha momento para pregação, tinha momento, né, lá para adoração, tinha momento para os jovens confraternizar, mas tudo enraizado dentro da palavra. Então, é ela que vai nortear, né, a nossa fé e também a nossa conduta. Precisamos entender a Bíblia como um propósito divino. Seu propósito, então, passa a ser nos orientar e guiar o homem à redenção. Através da palavra de Deus, nós somos orientados e guiados à redenção em Cristo. Redenção essa que foi conquistada na cruz. Como versículo de destaque, aqui nessa primeira parte, a gente traz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. É interessante que nesses estudos, como a gente vai falar a respeito da Bíblia, que vocês estejam com a Bíblia e quando a gente for citar esses versículos, que vocês procurem. Acho que é interessante a gente manusear a Bíblia. Eu, por exemplo, eu tenho aqui que eu uso para organizar os estudos, enfim, além da apostila, eu uso essa Bíblia de estudo aqui que eu gosto bastante, foi uma Bíblia que eu ganhei, que é do Jimmy... esse que morreu agora há pouco tempo, Jimmy Swaggart, tá? Eu gosto bastante dessa Bíblia para estudo, porque ela vem com algumas sinalizações ali bem interessantes, tá? E muita coisa eu tiro dali. E eu gosto muito de usar a Bíblia no celular, tá bem? Eu sou da tecnologia, gosto de usar, porque no celular eu já vou fazendo as minhas anotações ali. Então, se você achar interessante, né? Procure ter a Bíblia durante os estudos aí para você manusear, ou no celular para fazer alguma anotação, para lá depois, no final da aula, a gente poder conversar e trocar uma ideia, tá, a respeito do estudo. Então, o primeiro versículo de destaque que a gente traz é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu preciso que alguém abra o microfone e me diga aí em que circunstância que esse versículo foi dito. Foi na tentação do deserto, Rafael. Boa, Angelita, na tentação do deserto. A gente vai observar que Jesus, na tentação do deserto, eu gosto muito do diálogo ali que Jesus estabelece quando ele é tentado. Por quê? Porque a gente vai perceber que naquele diálogo, Jesus ele vence, né? Ele consegue rebater todas as acusações e tudo aquilo que o inimigo tenta colocar para ele como coisas boas, ele vence no poder da palavra. Então, esse trecho da Bíblia de Mateus 4, a gente vai entender muito o poder que a palavra tem, o poder que a Bíblia tem como revelação de Deus dada ao homem. A gente vai ficar pensando, mas era Jesus que estava sendo tentado. Sim, Jesus estava sendo tentado naquele momento, mas Jesus também ele tinha, né, a sua parte humana. A parte humana de Jesus também estava posta à prova. E em nenhum momento, né, a gente vai ver Jesus caindo, por quê? Porque ele se utiliza da palavra, né? Então a gente vai ver que nesse ambiente de tentação, que muitas vezes nós também somos tentados nos nossos pontos lá mais frágeis, né? A gente também tem o poder de usar o recurso da palavra. Nós temos o poder de usar, né, então a palavra como instrumento, né, para que Deus possa também agir em nosso favor mediante a palavra de Deus, como diz aqui, nos orientando, nos guiando e também nos protegendo aí das tentações, tá bem? Eu tô indo muito rápido, gente, às vezes eu dou uma acelerada, assim, se alguém quiser
falar alguma coisa, só abre o microfone aí e fala, fiquem à vontade, tá bem? Mas estão entendendo? Tá ok? Tá tudo certo? Amém, tudo ok. Tá bom, beleza. Ok. Maravilha. O slide 3, por favor. Vamos lá. A Bíblia como alimento espiritual. O cristão precisa alimentar-se da palavra para crescer espiritualmente. Gente, a gente precisa aqui traçar um panorama bem importante, assim, que eu considero. A gente fala muito a respeito do tempo em que nós vivemos, e eu acho que eu acho que é salutar a gente falar a respeito disso, porque eu acho que a gente nunca viveu uma ambiência de morte espiritual dentro da igreja tão grande como estamos vivendo nos dias atuais, né? A gente vê muita movimentação, a gente vê igrejas, né, que crescem de uma maneira avassaladora, né, e que são hoje referência, né, para a nação, que são referência para o Brasil. Mas, no contraponto, nós observamos que muitas igrejas estão falidas espiritualmente, né? Ou seja, muitas podem até estar cheias, mas, né, não conseguem crescer, as pessoas, né, não conseguem chegar a um nível espiritual profundo com Deus. E tudo isso, gente, é a falta da palavra, é a ausência da palavra, né? Porque pela palavra que as coisas acontecem. Então, o que a gente observa? Eu me lembro, né, e aí o pessoal que talvez seja, né, que esteja mais tempo na caminhada cristã, que por muito tempo se valorizava muito a questão do momento da palavra, né? Eu me lembro de cultos em que a palavra ocupava aí uma hora e meia da reunião, quase, quando as reuniões ainda eram de 2, né, 3 horas talvez. Então, havia um tempo muito grande para a palavra. Hoje a gente observa que há um tempo, né, maior talvez para a música, para o louvor, que também também é muito importante. Eu sempre digo que o estudo aqui não é sobre louvor, né, mas a gente tem mania de achar que o louvor é a preparação para a palavra, né? Eu sempre digo que não, o louvor não é preparação para nada, o louvor é parte do culto, né? O louvor é um momento de adoração a Deus, né? Quando, na verdade, o louvor ele deveria sempre caminhar junto com a palavra, né? Eu sempre acredito nisso, quando a gente vai falar a respeito de formato de culto, formato de reunião. Mas a gente vê que muita coisa foi sendo introduzida de alguma forma e a palavra parece que ela vai, né, perdendo ali o seu espaço, né? E a gente precisa entender que a palavra ela é o nosso alimento espiritual, né? Como pela manhã a gente acorda, né, tem gente que não vive sem o café, né? Então, acorda pela manhã, já tem que tomar o seu café para começar bem amanhã, para começar amanhã com energia. E assim é a palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual. A partir do momento que nós deixamos de ter contato com a palavra de Deus, a partir do momento que nós deixamos de enxergar a palavra de Deus como nosso alimento espiritual, a nossa vida espiritual com Deus, ela se torna fraca, ela se torna vazia, né? Então, por isso que muitas vezes a gente percebe que muitas pessoas na igreja sofrem de problemas, sofrem de dificuldades, a igreja muitas vezes está ferida, a igreja muitas vezes está adoecida, mas a gente para observar muitas vezes e falta isso, falta a palavra, falta, né, o discernimento, o entendimento da igreja de que a palavra ela é substancial para tudo aquilo que a gente quer viver em Deus, em Cristo, como igreja, como ministério, como casa, como família. Então, o essencial é que nós venhamos entender a palavra como alimento espiritual. Lá nos Salmos 119, 103, tá? Vai falar que a palavra é doce como mel, e aí, né, a gente tem no Salmo 119 essa colocação, deixa eu até abrir aqui, para a gente só ler junto. Deixa eu procurar. E alguém aí já pode abrir no 119:16. Quem quiser ler, só diz aí eu, e aí a gente deixa ler. Ninguém vai ler, barbaridade. Então, no 119, 103, vai dizer o seguinte:
Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Tá? Então a gente vai ver aqui nesses salmos, né, até de uma maneira poética, falando a respeito da palavra de Deus. No 119, 16, 24 e 92, vai tratar a palavra como fonte de alegria e vitória. Então no 119, 16, aí é mais lá no início, né, desse Salmos, que é o maior capítulo da Bíblia, né? No Salmos 119, 16, recrear-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. No 24, também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. E no 92, para finalizar aqui essa leitura, se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Então, a Bíblia como nosso alimento espiritual, eu acho que ela é muito traduzida nesse versículo 92. Ela faz com que a gente não venha a perecer diante da aflição. Quantas vezes, assim, pare para pensar na sua mente, no seu coração, quantas vezes você passou por um momento de aflições e aquela palavra que você leu, de repente, há muito tempo, ela brota no seu coração e ela te traz um ânimo, ela te coloca para frente, ela faz você enxergar a situação de uma outra perspectiva, né? É isso que a palavra tem poder para fazer. Só que isso só vem com a ação do Espírito Santo, porque quando nós falamos da Bíblia, não estamos falando de um livro qualquer, né? Estamos falando da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus declarou, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e aguarda, né? Lucas 11, 28. Então, não basta apenas entendermos a palavra como um momento do culto em que a gente vai lá, o pastor prega, o pastor fala e a gente volta para casa e deu. Não, é ouvir a palavra e guardar ela. Guardar ela no coração, manter ela em prática, né? Dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Como cristão, entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né, quando nós aguardamos dentro do nosso coração. Um exemplo prático, durante toda a aula aqui, eu busco trazer alguns exemplos práticos para que a gente venha, né, também entender um pouco disso. Um exemplo prático é a gente comparar a leitura da Bíblia como carregar o celular, né? Hoje a gente, né, praticamente, eu acredito que vocês aqui, se estão numa aula online, né, vocês devem depender bastante da questão do celular, né? Eu, por exemplo, uso muito o celular. Então, a leitura ela é como carregar o celular. Se a gente não carregar todos os dias, a energia vai acabar. E assim é, né, a leitura bíblica para a nossa vida, né? Mas qual é a grande dificuldade que nós temos, né, como cristãos, de lermos a Bíblia, de lermos a palavra de Deus? Muitas vezes a gente não compreende, né? Quem está chegando na igreja, às vezes, né, tem uma certa dificuldade de entender, né? E aí é que eu digo para você, a percepção, o entendimento da palavra de Deus, e eu acho que quando a gente se propõe a viver uma vida com Deus, a prática de leitura bíblica, ela tem que estar aliada à questão espiritual, tá? Ela tem que estar aliada à busca pelo Espírito Santo, porque senão é um livro comum que a gente lê e aquilo não se traduz em nada para nós, né? Por isso que é sempre importante, antes de lermos a palavra de Deus, antes de buscarmos algo em Deus, na sua palavra, orarmos, buscarmos a Deus, o direcionamento de Deus, para que Ele venha nos apontar o caminho, tá bom? Pode passar aí. Capítulo 4, o slide 4. Sempre as pessoas sempre têm mania de perguntar a respeito da inspiração das escrituras, né? Muita gente questiona que a Bíblia foi escrita por homens, né? O que tem ali é escrito por homens. E aí as pessoas muitas vezes não pegam alguns trechos isolados da Bíblia e gostam de tentar puxar para o tempo atual sem contextualizar, e aí são aqueles assuntos polêmicos que muitas vezes gera dentro da igreja, por falta de interpretação, não só dentro da igreja, mas no mundo também, né? Por falta de interpretação, por falta de entender muitas vezes o contexto em que muitas coisas foram escritas ou foram ditas, e é por isso que parte de nós como cristãos sermos instruídos até o ponto de não cair nesse tipo de contenda ou nesse tipo de discussão que muitas vezes não leva a nada e vem só para deturpar a palavra de Deus, tá? Porque isso também
nos dias atuais é muito comum. Então, por isso que a gente precisa ter o entendimento e a percepção. E como que a gente vai entender e como que a gente vai perceber? Apenas lendo, né, e tendo o direcionamento do Espírito Santo para as Escrituras. Então, o princípio que temos a respeito da Bíblia é que ela é, sim, inspirada por Deus. Tá? Tudo que nós temos contido dentro desse livro é sagrado, é inspirado por Deus. Tá? E aí nós temos algumas informações importantes a respeito disso. Tá? Nós temos a Bíblia com 40 autores, né, escrita aí por cerca de 40 autores, levou um tempo aí em torno de 1.600 anos, mas se nós pararmos para observar, mesmo, e aí é que a gente precisa entender a percepção divina das coisas. Como que um livro escrito em 1.600 anos, ele consegue passar por diversos períodos da história e mesmo assim se manter em completa harmonia? Né? A gente vai ver que tudo na Bíblia se encaixa. Se nós olharmos todas as passagens do Antigo Testamento, eu gosto muito de analisar dessa forma. Se nós olharmos o Antigo Testamento, tudo vai apontar para Jesus, né? Milhares de anos depois, né? Então tudo vai apontar para o projeto redentor de Cristo na cruz, né? A sua morte, a sua salvação, a redenção sobre a humanidade, morreu pelos nossos pecados, enfim. Se nós analisarmos tudo, é tudo em perfeita harmonia. Por quê? Porque só pode estar em perfeita harmonia se for algo divino. Né? Então a Bíblia é sim inspirada por Deus. Esse é um princípio inegociável para nós. Tá bem? 2, diversidade. Foi escrita, e mais, né, corrobora com isso que eu falei, como que algo em perfeita harmonia, em plena harmonia, né, sendo que foi escrito aí por pastores, por reis, pescadores, profetas e doutores, ou seja, pessoas completamente distintas, mas que trazem na Bíblia a conversão de um mesmo propósito, de uma mesma ideia. Então, na diversidade das coisas, a gente vai ver a inspiração divina, né? E aí nós temos a inspiração divina, que é o Espírito Santo, que guiou cada um. Deus soprou a sua mensagem em suas mentes. Então, a Bíblia, ela deve ser vista por nós, devemos ter isso como verdade, como a inspiração divina. A Bíblia inspirada por Deus. Aí nós temos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E alguém me ajuda aí, abre em 2 Pedro 1, 20 e 21. Segunda Timóteo 3,16 vai dizer: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Né? Então, é isso que a palavra faz dentro da sua eficácia. Né? Ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Não é semelhante ao que eu falei lá no início? É um manual de instrução, né? O manual de instrução, ele vem para nos ensinar quando a gente está fazendo algo errado. Você comprou eletrodoméstico, você está usando da maneira errada, você vai ler ali e você vai ter ali um ensinamento para aproveitar aquele eletrodoméstico com toda a sua tecnologia e tudo aquilo que ele tem de melhor. Se você ler um manual de instrução, ele vai corrigir você daquilo que de repente você vinha utilizando de maneira errada. Ele vem para nos instruir a fazer da maneira certa. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a inspiração divina, a inspiração do Espírito Santo. E aí trata de um tema ainda mais profundo que a gente pode depois discutir, né? Que é em relação à questão profética, a questão das profecias. Então, a gente vai ver que até isso a Bíblia vem a contemplar, as profecias inspiradas pelo Espírito Santo. Então, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, cara, presta bem atenção, se quem escreveu a Bíblia,
né? Se quem teve ali todo o discernimento recebeu do próprio Deus a inspiração para escrever, né, aquilo que regra a nossa vida hoje como cristãos, se quem escreveu estava inspirado pelo Espírito Santo, por que que nós, quando somos leitores da Bíblia, muitas vezes não nos inspiramos no Espírito Santo para ler aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Por que que nós não buscamos, né? E falo até por mim mesmo, né? Por que que nós muitas vezes não buscamos a inspiração divina para ler aquilo que estamos lendo, né? Para que a palavra de Deus ela não seja simplesmente letra, mas que seja algo que venha a produzir vida sobre nós, né? Então, um exemplo prático para isso, assim como um maestro, aí o Osés que é músico, assim como o maestro conduz uma orquestra, o Espírito Santo conduziu cada escritor da Bíblia para formar uma mensagem harmoniosa, né? Se você já teve a oportunidade de ir num concerto, né, a gente vai ver que todos os instrumentos ali, eles seguem, né, um time, eles seguem um tempo, eles seguem uma batida, tem o compasso, né, tem tudo ali, e a junção de todos é perfeitamente harmoniosa, né, e aquilo soa bem aos ouvidos de quem está assistindo, né. Agora, coisa braba é quando você vai, né, assistir um show ou um concerto, ou qualquer coisa nesse sentido, e alguém sai fora, né, da nota. Tudo tão perfeito e alguém sai fora, ou sai fora do ritmo, ou sai fora do tom, enfim, torna-se perceptível. Por quê? Porque tudo estava harmonioso e alguém pulou fora. Então a Bíblia ela não é assim. A Bíblia ela é extremamente harmoniosa em tudo aquilo que ela coloca para nós como conceito de vida, como ensino, como conduta para nós cristãos. Amém? Alguém quer? Uhum. Eu vi esse gráfico, parece um gráfico meio tecnológico, assim, né? E que fala a respeito das referências, né? Isso aí que a Milka colocou, poderia até ter trazido para o estudo aqui, mas acabei não me dando conta disso. Mas eu vi esse gráfico também, ele é bem interessante, né? Porque ele mostra todas as conexões, né, que existem dentro da palavra de Deus, e assim, ó, e que, gente, vamos parar para pensar em 40 autores, pelo menos, né, que a gente coloca no estudo, em 1.600 anos, né? É humanamente impossível de se colocar isso em harmonia. E se a gente for... Slide 5. A Bíblia no mundo. Alguns fatos curiosos sobre a Bíblia, tá? É o livro mais vendido, traduzido do mundo, mais de 2.000 idiomas, tá? Tem uma influência global, nenhuma outra obra influenciou tanto a história e nem a humanidade, né? Então a gente vê a Bíblia ainda, né, como um livro como de grande influência, tá? E aí é o que é interessante porque por mais que a gente venha ler livros repetidos, né, e aí é que eu digo que é a divindade bíblica da coisa, por mais que a gente venha ler livros repetidos, dificilmente um livro fale tanto com a gente, né, como a Bíblia fala nos mesmos textos, né? Porque a palavra de Deus, e ela diz isso, ela se renova, né? Então isso é verdade. Muitas vezes o mesmo versículo que eu li semana passada, se eu leio hoje, ele vai falar comigo de uma angulação diferente. Ele vai falar comigo de uma forma diferente. Por quê? Porque é a letra? Não, é o Espírito, né? É a ação do Espírito Santo através da palavra de Deus, né? Inspirada por Deus para direcionar para o momento certo, para o caminho certo, para o apontamento certo daquilo que a gente deve seguir como verdade em nossas vidas. Primeiro livro impresso por Gutenberg em 1516, né? Eu mesmo, jornalista, a gente estuda um pouco a respeito de imprensa, e até eu trouxe esse dado aqui, e até tem ali, né, uma impressora de Gutenberg ali na foto, né? Foi o primeiro impresso, né, feito por quem criou a impressora, que foi Gutenberg, em 1516. Então, uma reflexão: a Bíblia não é apenas um livro antigo, é a voz viva de Deus falando hoje nos nossos corações. Amém? Pode passar aí? O cânon sagrado.
Aí deixa eu só passar aqui. O canon sagrado. Definição. Canon quer dizer vara de medir, ou seja, o padrão para distinguir os livros inspirados por Deus. Tá? E aqui a gente entra naquelas divisões que a Bíblia tem. Né? Nós temos 39 livros no Antigo Testamento, né? Livros aceitos no tempo de Jesus. Temos 27 no Novo Testamento, livros reconhecidos por Atanásio em 367 depois de Cristo, um total de 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. O canon funciona como uma coleção oficial, ou seja, o canon é o conjunto, tá, dos livros, como a lista dos hinos de um inário. Tá? A gente tinha, por muito tempo, aí, nas igrejas conservadoras, tinha o inário, né, que era aprovado, né, os cânticos que poderiam ser tocados na liturgia do culto e tal. Então, a Bíblia é como se fosse esse canon, essa coleção oficial, né? Apenas os livros inspirados por Deus acabaram sendo incluídos. Aí nós temos alguns outros livros depois, né, que eu acho que, se eu não me engano, na Bíblia Católica, né, tem livros a mais, enfim. Né, depois, no estudo, vai contemplar isso também para a gente colocar aqui. Tá bem? Então, essa é a distribuição da Bíblia dentro do seu canon sagrado. Aí nós vamos ter a estrutura da Bíblia, Antigo Testamento, 39 livros, Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí nós temos os livros históricos, né, que vai ser lá Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 2º Reis, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos, que daí são 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Livros proféticos, né, que são 17 livros, né, considerados, né, livros proféticos. Os profetas maiores, 5 livros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, 12 livros, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofanias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí nós temos o Novo Testamento, 27 livros, os evangelhos biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que vão contar mais ali, né, a questão da biografia, da história de Jesus, enfim. Né, o histórico, que é Atos, que é considerado no Novo Testamento. Doutrinários, as epístolas, as 21 cartas. Epístolas paulinas são 13 cartas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. E epístolas gerais, 8 cartas, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas. E o livro profético também considerado Apocalipse, tá? Que daí é a finaleira de tudo. Então essa é a estrutura do livro que nós temos. A importância de estudar a Bíblia, tá? E aqui a gente cai naquilo que é o nosso tema diário de vida, tá? O estudo diário, o cristão precisa estudar a palavra diariamente. Ela serve como alimento espiritual, como a gente colocou lá no início. Ela é o alimento espiritual que fortalece e nos dá sabedoria. E a palavra de Deus, ela deve brotar como um desejo ardente sobre nós, tá? Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, né? O que vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Então, a importância de estudarmos a Bíblia a ponto de termos ela como um desejo ardente no nosso coração. Um exemplo prático: assim como a planta precisa de luz diária para crescer, o discípulo precisa da palavra para florescer na fé. Tá? Então, de nada adianta a gente participar de cultos, participar de conferências, participar de reuniões, participar de qualquer tipo de coisa, se nós não meditarmos e não tivermos uma reflexão bíblica profunda no nosso devocional diário, naquilo que nós estamos buscando em Deus através da sua palavra. Amém? Passando para o slide, nosso penúltimo slide. Aqui, uma dinâmica, tá? A gente tem aqui, acho que 11 minutos, né? Não sei se vai dar tempo de todo mundo falar, mas enfim. Só passa o último slide ali, só para eu ver um negócio. Tá, ali já é o final. Então, vamos para o slide 9 aqui. Vamos fazer o seguinte, quem abrir o microfone aí já pode ir de repente falando, tá? Uma reflexão pessoal, tá? Quem quiser compartilhar o que a palavra de Deus tem produzido na sua vida e, ao mesmo tempo, citar aí um versículo favorito que você considera o seu alimento diário, tá bem? Então,
Eu peço para que quem quiser, fiquem à vontade, gente. Eu não sou de forçar a dinâmica de grupo, essas coisas assim. Não sou disso, tá bem? Mas quem quiser, tem o microfone liberado aí para compartilhar, tá? Nesses 10 minutos agora que nos faltam antes de fechar a aula, uma reflexão pessoal, o que a palavra de Deus tem produzido na sua vida e um versículo favorito. Boa noite, Rafael. Oi, fala, Angelita. Rafael, a palavra de Deus ela é essencial para o cristão. Eu acho assim, como tu falou, o que está faltando nas igrejas é o conhecimento da Bíblia, da palavra. É muita emoção e muita comoção e muito pouca leitura da Bíblia. Todo mundo deve fazer essa reflexão, ler sempre a Bíblia, porque é a palavra de Deus inspirada. Como tu diz, a gente tem que orar primeiro, pedir a reflexão de Deus. Eu tenho exemplo na minha vida, muitas vezes, sem